Olá, eu me chamo Cristiano da Silva e o assunto que vou tratar hoje vai ser sobre esoterismo gnóstico e sobre as leis chamadas de retorno e de recorrência, que continua sendo um tema básico do esoterismo gnóstico, da doutrina ensinada pelo venerável mestre Samael Aun Weor, nosso professor de gnosticismo. E E ele começa explicando em seus livros, em suas conferências, que a natureza, que o tempo é repetitivo, que o universo, como disse Einstein, é curvo. Se o universo é curvo, se o tempo é curvo, há de se supor que tudo se repita. Observando a natureza do planeta, a natureza do sistema solar, das galáxias, percebe-se que tudo é circular e que tudo volta ao seu ponto de partida. Então, nosso planeta dá uma volta ao redor do Sol e volta ao seu ponto de partida. O nosso Sol dá uma volta em, em volta da nossa galáxia e também volta ao seu ponto de partida. As estações do ano se repetem. Enfim, a gente percebe que a natureza, então, funciona dessa maneira. Sendo assim, por lei de analogia, a vida humana, ou melhor dizendo, as vidas humanas, são repetitivas. Ou seja, tudo retorna a acontecer. Tudo retorna ao seu ponto de partida. Então, afirma Samael que nós temos várias vidas, ou seja, reencarnamos, né? Encarnamos em corpos físicos muitas vezes. Ele cita que a gente recebe da lei divina 108 vidas, 108 existências. E ele faz referência ao colar de Buda, que Buda tinha um colar, né? Esse aqui inclusive é um, que é usado para cantar, para recitar mantras, orações. E ele é feito de 108 pedrinhas, 108 contas, como se diz, para se contar as orações. E isso simboliza então as 108 existências que o ser humano tem, 108 vidas, 108 encarnações. Porém, ele cita que, infelizmente, como a nossa consciência está adormecida, a gente não leva para a vida futura ou não traz da vida passada lembranças do que fomos, de quem fomos, do que a gente fez, com quem a gente casou, se tivemos filhos, se não tivemos, enfim. Não temos a memória por falta de consciência desperta. Mas a natureza, a lei do karma,
a lei de recorrência e de retorno, a lei de retorno faz com que a gente retorne. Ou seja, um ser humano nasce, cresce, torna-se adulto, reproduz, se reproduz ou não, envelhece e morre. E depois disso, de novo, ele vem à vida novamente e assume outro corpo. E repete esse processo muitas e muitas vezes. E isso a gente chama na gnose de lei do retorno. Tudo volta a ocorrer como era no passado. A natureza recorre, ela sempre repete, em pequena escala ou em grande escala, com mais as consequências, né, que aí entra a lei da causa e efeito. Então, tudo retorna ao ocorrer. Ele cita, inclusive, que o nosso planeta, o planeta em que vivemos, num passado remoto, que a humanidade não lembra mais, por falta de consciência, era a Lua. A Lua era um planeta. E que nós, a Terra, não existia. E toda a vida existente na Terra, nesse tempo remoto, habitava a Lua. Então, o planeta Terra é uma encarnação da vida que existiu na Lua. Então, isso poderia caracterizar-se como uma das recorrências da vida no cosmos. Em conjunto com a lei de retorno, existe a lei da recorrência, que é a repetição dos fatos dentro desse período de retorno das coisas e do ser humano, ou seja, da vida em geral. Das coisas, eu me equivoquei, da vida, né? O planeta é vida, o ser humano é vida, os animais são vida, as plantas são vida. As bactérias, tudo que a gente possa pensar que seja vida, e vida é Deus, temos que lembrar sempre disso. E Deus habita em nosso interior. Mas, então, para exemplificar a recorrência, ele cita principalmente a recorrência de uma vida para outra. Ou seja, aquilo que a gente fez em vidas passadas, iremos repetir na vida presente, de forma inconsciente, sem percebermos. Ou seja, ele cita exemplos do tipo um cidadão que aos seus 15 anos teve uma desavença e entrou em um conflito com outro cidadão, na vida futura, ou seja, nessa vida agora presente, quando chegar à idade de 15 anos, esses dois seres se reencontrarão e viverão aquela cena novamente. Os seus defeitos
de ira, de inveja, de preguiça, de inveja, de raiva, enfim, que provoca os defeitos internos de cada um desses dois possuem compromissos marcados e que ao chegar à idade correta irão sentir esse ímpeto, essa vontade de manifestar-se. E aí os dois tornar-se-ão inimigos e irão brigar novamente. E com claro que as consequências da briga anterior repetir. É claro que as consequências da briga, da nova briga, serão novas, mas o ato, a vontade, os defeitos da raiva, da ira manifestar-se-ão novamente nessa idade de 15 anos. Se por acaso esse mesmo cidadão, ao chegar à idade de 18 anos, apaixonou-se perdidamente e teve uma aventura amorosa, novamente essa pessoa, na nova idade, nessa nova vida, nessa nova existência, irá repetir esse drama, irá buscar o ser amado, né? Irá repetir, irão ter um relacionamento novamente. E assim por diante. Se ao chegar aos 30 anos, esse cidadão na vida anterior teve interesses financeiros por determinado assunto, ao chegar à nova existência, à nova vida, os defeitos, o ego que tinha, que teve o interesse nesse tipo de negócio na existência passada, nessa nova existência, irá novamente manifestar-se. E assim continua a repetição, a recorrência da vida. Ou seja, então, tudo que nos acontece, a grande maioria das coisas que nos acontecem, as grandes vontades que temos durante a vida, todos os interesses que nos ocorrem, são interesses mecânicos, são interesses que normalmente surgem do ego, dos defeitos humanos, e são interesses pré-programados, vivenciados em existências anteriores, que vêm à tona novamente. Tanto os bons quanto os maus. E essa é a lei da recorrência atuando em nós, em nossa vida. E se pensarmos bem, refletirmos sobre esse assunto, iremos perceber que isso é muito triste, pois isso demonstra claramente que somos escravos, escravos da natureza, das leis da natureza e principalmente escravos dos nossos eus psicológicos, escravos dos nossos desejos. Quem de nós nunca ah, se sentiu mal porque surgiu um interesse muito forte em alguma coisa, e enquanto a gente não realiza essa coisa, essa ideia fixa, essa vontade não some, ao ponto de que a gente chega muitas vezes a tornar-se irritadiço. E quando não conseguimos realizar essa coisa, essa empreitada, passa um tempo e a gente pensa, bah, ainda bem que não deu certo. Aquilo era uma bobagem completa.
Ainda bem que eu não consegui. Mas quando estávamos vivendo aquele momento, aquele desejo estava forte em nós, aquele ego, o defeito que buscava aquele assunto específico, nós não pensávamos assim. Estávamos sendo escravizados pelos nossos defeitos. É uma escravidão psicológica é, é uma escravidão psicológica feita pelo ego humano, que compõe-se de 97% da nossa psique, enquanto que 3% apenas de essência, de alma, está livre em nós. E o nosso objetivo, nós estudantes gnósticos não cansamos de repetir, o objetivo nosso é despertar esses 3% e aumentá-lo cada vez mais, até chegar a 100% de consciência livre, 100% de alma pura, liberta e desperta. Esse é o caminho da autorrealização. Então, tudo retorna e se repete. Na natureza e também em nós mesmos, na vida cotidiana. Na natureza ou nas massas humanas, muitas vezes, nações se levantam e se tornam nações dominantes, e no futuro acabam caindo e outra nação toma o seu posto. E num futuro, vamos dizer, em uma futura reencarnação da nação aquela, o fato repetir-se-á. Aquela nação tornar-se-á poderosa novamente. Mas aí estamos falando de assuntos do telhado para cima, como se costuma dizer. Tipo, exemplos. Um exemplo que pode ser dado agora é o exemplo do nascimento de Jesus Cristo. Nessa época que vivemos, Jesus Cristo encarnou nessa humanidade. Devido à lei da recorrência, provavelmente uma recorrência cósmica, uma recorrência divina para o bem da humanidade, numa raça humana anterior, na antiga Atlântida, Jesus Cristo possivelmente reencarnou também naquela terra para ensinar aquele povo. Então, ali também existe um retorno. E também existe uma recorrência, os fatos se repetem. Mas são assuntos complexos para estudarmos neste momento. A recorrência humanitária, vamos dizer assim, da humanidade. A recorrência de um planeta, a recorrência de uma galáxia. Que afirma Samael que as galáxias, elas morrem e nascem. Enquanto uma galáxia está morrendo num ponto do universo, outras estão nascendo em outros pontos do universo. E galáxias são seres vivos, têm vida. Então isso significa que essas galáxias reencarnam também. E toda a vida existente dentro dessas galáxias segue o mesmo princípio. Como é acima, é abaixo. Dizia os códigos herméticos, né? Então, o importante para nós é compreendermos
que enquanto a gente não despertar a consciência, enquanto não trabalharmos sobre nós mesmos, enquanto não buscarmos a autorrealização e conquistarmos essa autorrealização, levarmos à prática os exercícios esotéricos para, para, para o despertar da consciência, enquanto não praticarmos os três fatores efetivamente, a escravidão continuará, inevitavelmente. Seremos escravos das leis da natureza e também escravos do nosso próprio ego, dos nossos próprios defeitos. E a vida irá se repetir muitas e muitas vezes, os fatos irão se repetir muitas e muitas vezes, até um ponto em que a lei nos castigará e tirará a gente de cena. E a oportunidade para trabalharmos para a nossa própria evolução espiritual cessar-se-á. Então, temos que aproveitar o momento presente. Temos que aproveitar que agora está sendo divulgado esse conhecimento publicamente, um conhecimento prático e profundo, bem detalhado do caminho que devemos seguir. Porque num passado não muito distante, sabemos que para chegarmos a conhecer os três fatores de revolução da consciência, era muito mais difícil. Tínhamos que passar por muitas e muitas provas. Dizem que muitos sábios antigos, mestres, que hoje são verdadeiros santos, para ter encontrado o caminho que leva à santidade, que leva à autorrealização, tiveram que passar por provas terríveis, sofrimentos enormes, buscar em todos os lugares diferentes, em variados lugares, realmente num labirinto de conhecimentos, e demoraram muito tempo para encontrar os três fatores de revolução da consciência. Enquanto nós, nos tempos atuais, temos essa dádiva. Por isso mesmo, temos que trabalhar, temos que nos esforçar ao máximo para merecer essa dádiva. Apesar dos tempos modernos serem tempos difíceis, devido ao adormecimento e devido ao robustecimento do ego das pessoas em geral, por outro lado, isso torna o resultado para quem realmente trabalha sobre si mesmo muito mais forte. Pois já dizia o velho ditado: a tentação é fogo, o triunfo sobre a tentação é luz. Quanto maiores as dificuldades, maiores serão os méritos. Então, o que eu tinha para falar sobre retorno e recorrência era isso. Até mais a todos. Paz inverencial.